E daí nós vamos falar um pouquinho agora, com mais profundidade em relação ao patrimônio. Bom, então nós vimos, né, nos slides anteriores, que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Mas o que seriam esses bens? Então a gente tem como bens, que os bens são as coisas capazes de satisfazer as necessidades humanas e suscetíveis de avaliação econômica. Então aqui a gente já cria um campo do que seriam esses bens. E eu só posso considerar como bem aquilo que pode ser avaliado em valores monetários, tá? Então esse é um item bem importante, porque às vezes a gente pensa assim, mas e o meu capital não é um bem, né? As pessoas que trabalham para mim não são valiosas? Sim, são valiosas, mas eu não posso pôr um valor econômico, tá? Então, isso é bem importante, porque às vezes a gente tem uma noção do que seria um bem, mas ele não entra dentro desse conceito, certo? Bem, outra questão interessante aqui é que esses bens, eles podem ser materiais ou imateriais. O que são bens materiais? Materiais é aquilo que eu posso tocar, que tem matéria, né? Que tem corpo. Imateriais são aqueles intangíveis, né? Que eu não posso tocar ou que não tem corpo, ou incorpóreos. Então, assim, exemplo do que seriam bens materiais. Materiais, computador, mesa, veículo, isso são bens materiais. E o imaterial, o que seria? O exemplo mais fácil de lembrar seria a questão da marca, né? A marca é algo que não tem corpo, eu não posso tocar na marca, mas que algumas marcas têm um valor considerável, tá? Então, o exemplo mais característico de imateriais seriam marcas, patentes, né? Esse tipo de bens, softwares, certo? Em direitos. Bom, nos direitos aqui vão ficar todos os valores que a empresa tem para receber de terceiros, né? Então, aqui seriam as duplicatas a receber. O que são as duplicatas, né? A gente chama de duplicatas porque duplicatas é o nome do título de crédito, mas aqui também as pessoas conhecem mais por boleto, né? A emissão de boletos aqui. Mas seriam as duplicatas que a empresa tem a receber, ou os boletos que a empresa tem a receber, então. Promissórias, né? Promissórias é um outro título de crédito, também mais antigo, né? A diferença da duplicata para a promissória é que a duplicata ela precisa ter uma nota fiscal e a promissória não precisa ter nota fiscal. Tá? Eu posso fazer também. Uma promissória ela pode ser emitida até por pessoa física, né? Aluguéis a receber também é um outro exemplo de direito que a empresa pode ter. Então, a empresa pode ter imóveis, por exemplo, e alugar, às vezes até alugar salas, e esse aluguel vai ser um direito que a empresa tem a receber. E depois, lá no lado negativo, né? Então, bens e direitos é o lado positivo do patrimônio, e no lado negativo do patrimônio nós temos as obrigações, que são as minhas contas a pagar. Então, da mesma forma que eu tenho duplicatas a receber, né, eu vou ter duplicatas a pagar, os boletos a pagar, né? Eu vou ter salários a pagar também, impostos a pagar, né? E mais uma infinidade de coisas ali que a relação das contas a pagar é bem maior do que as contas a receber, né? Certo? Dúvidas aqui? Bom, em relação aos bens, né? Eu ainda posso dividir os meus bens em bens de uso, que é aquilo que a empresa tem para usar, por exemplo, um balcão, uma prateleira, uma vitrine, um equipamento emissor de cupom fiscal, né, o famoso ECF, um espelho. Bens de troca, que daí eu considero bens de troca as mercadorias que eu tenho para vender. Por que seriam bens de troca, né? Daí a gente vem lá daqueles conceitos mais antigos, de troca de moeda, né? Então, meu bem de troca vai ser tanto o dinheiro quanto a minha mercadoria que eu tenho para vender. Então, se é uma loja de calçados, eu vou ter calçados para vender.
Se é uma loja de automóveis, eu vou ter automóveis para vender. Se é uma loja de computadores, eu vou ter computadores para vender. Então, observem que computadores, eles podem tanto ser um bem de uso, se eu estou usando, como um bem de troca, se eu vender, se aquele computador lá estiver, ele é utilizado para vender. Tá? E tenho também aquele bem de consumo. O bem de consumo é aquele bem que eu não vou estocar, por exemplo. Tá? Então, eu posso ter um material de limpeza, um papel de embalagem que eu vou usar e ele vai acabar. Né? O bem de uso, eu uso e ele continua ali. E o bem de consumo, eu uso e ele termina. Conseguiram compreender a diferença? Tranquilo? E o bem de troca, então, geralmente as mercadorias que eu tenho para revenda, né? E o dinheiro. Tá? 3 tipos de bens. Aí, falando um pouquinho, então, sobre bens materiais e imateriais, né? Bens materiais, daí tem o exemplo, armário, prateleira, computadores, máquinas, automóveis. Bens imateriais, incorpóreos ou intangíveis, né? Aqui tem outros exemplos, ó. Tem o fundo de comércio, que antigamente a gente chamava do ponto, né? Então, às vezes, eu tenho lá um ponto para venda, né? Então, é aquele valor que eu pago a maior por ocasião de uma compra de uma empresa. Então, é o famoso ponto. As marcas, né? Tem um exemplo aqui de algumas marcas. Patentes de invenção. Né? Dentro das patentes, a gente coloca ainda os softwares, né? O código-fonte dos softwares, que eles também podem ser registrados. Então, se eu inventar um software, um app, por exemplo, eu vou pegar aquele código-fonte e vou fazer um registro também no INPE, que é o mesmo órgão que faz o registro das marcas e das patentes. Tá? Então, também, hoje em dia, se utiliza muito essa invenção de aplicativos. Aqui, novamente, falando dos aspectos qualitativos e quantitativos do patrimônio, né? E aqui, então, apresento para vocês a representação gráfica do nosso patrimônio. Então, o que é o patrimônio mesmo? É o conjunto de quê? Conjunto de bens, direitos e obrigações, certo? Então, meu patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Qual é a parte positiva do patrimônio? Bens e direitos. A parte negativa, obrigações. Então, vamos colocar aqui esses bens, direitos e obrigações aqui dentro. Tá? Então, o ativo, que é a parte positiva, e o passivo, que é a parte negativa. Então, eu vou ter bens e direitos na parte positiva, né, que fica aqui no lado esquerdo, e no passivo eu vou ter as obrigações, que é a parte negativa, e vai ficar aqui no lado direito. Então, observem que o meu patrimônio ele é representado por um gráfico em forma de T. Então, estão conseguindo enxergar aqui que tem um T aqui? Tá? Esse T ele está dizendo o quê? Que no lado esquerdo eu vou ter a parte positiva, que nós chamamos de ativo, e é constituída por bens e direitos. E no lado direito nós vamos ter a parte negativa, que nós chamamos de passivo, e é constituída pelas obrigações. Tranquilo? Então, sem esquecer que esse patrimônio ele precisa ser representado com seus aspectos qualitativos e quantitativos, né? Qualitativos, eu estou dizendo o que ele é. Ele é um bem, é um direito, é uma mesa, é um computador, é uma duplicata a receber, ou uma conta a pagar. E quantitativo, que eu estou dizendo o valor. Então, quando eu tiver os meus relatórios, eu tenho que falar do meu patrimônio, vou dizer o que é e quanto vale. Tranquilo? Então, era só mais esse pedacinho que eu queria passar para vocês. Em seguida, então, eu vou colocar mais um questionário, tá? Eu achei importante passar esse aqui, porque já vai dar uma noção muito boa para vocês fazerem o restante dos exercícios. Certo? E daí, para a semana que vem, eu vou disponibilizar para vocês, então, o restante. Mas, se vocês quiserem, vocês dão uma olhadinha ali na segunda-feira,
Se vocês quiserem mais uma aula síncrona, a gente marca e faz a aula síncrona, não tem problema. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Não? Tranquilo? Então tá. Muito obrigada pela presença de todos. Em seguidinha eu disponibilizo as gravações para vocês.